Existem pessoas que estão na igreja há anos, mas continuam vivendo o quê? Derrotas espirituais. Elas cantam, elas congregam, elas leem a palavra, né? Leem a Bíblia, mas quando a luta chega, parece que desmoronam de uma vez só. Você sabe por que isso acontece? Porque existe uma diferença entre frequentar uma igreja e viver uma vida de comunhão com Deus. O inimigo, amados, ele não se impressiona aí com aparências. Ele observa a sua vida em secreto. Ele sabe se você dobra os joelhos ou não. Ele sabe se a sua fé é um discurso bonito, uma oratória aí bem feita ou uma realidade. E é por isso que muitos cristãos aí acham que estão em uma luta contra circunstâncias, quando na verdade estão o quê? Estão enfrentando aí uma guerra invisível. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Percebe uma coisa? O texto, ele não diz que ele pode devorar todo mundo. Diz que ele procura o quê? Procura uma brecha, ele procura aí uma distração, né? Procura uma vida sem vigilância. É assim que muitos caem. Não é de uma vez, amado, é aos poucos. Primeiro aí deixam de orar, depois param de ler a Bíblia e em seguida começam a negociar com pequenos pecadinhos de estimação e quando percebem o coração já está o quê? Já está distante de Deus. Ninguém cai da noite para o dia. Toda grande queda, presta bem atenção, toda grande queda começa com pequenas concessões, com pequenas brechas. O inimigo, ele não precisa destruí-lo rapidamente. Se ele conseguir esfriar a sua fé, para ele já é uma grande vitória. Por isso a maior batalha não é pelo seu dinheiro, não é pelo seu trabalho, se você é bem sucedido ou não, não é pelo seu emprego, não é nada disso. Não é pelo seu carro, pelos bens que você tem, pela quantidade de amigos, se você é uma pessoa legal ou não é. É pela sua mente, é pela sua comunhão com o Senhor, porque quando você perde a comunhão, você começa o quê? Você começa a tomar decisões erradas, decisões pela carne, e toda decisão tomada longe da vontade de Deus, ela traz consequências. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus nunca deixou aí o seu povo sem armas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas o quê? Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olhe bem a ordem. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Depois, resisti ao diabo. Muitos querem expulsar o inimigo sem antes o quê? Sem se renderem ao Senhor. Querem ter autoridade sem obediência, querem a vitória sem santidade, querem colher sem ter plantado. Deus não procura, amados, presta atenção, não procura aí cristãos perfeitos, amados. A gente só vai ser perfeito o dia que a gente estiver lá na glória, no corpo glorificado. Enquanto estivermos aqui, nessa carne, nós estamos sujeitos a errar todos os dias. Ele procura sim corações, né? Pessoas disponíveis, pessoas que reconhecem aí as suas fraquezas e correm para a presença dele, porque é na presença de Deus que o medo ele perde a força, é na presença de Deus que a mente ela é renovada, é na presença de Deus que o desânimo ele é vencido. Você pode perguntar, mas como? Eu sei que eu estou aí, como é que eu sei que eu estou numa batalha espiritual? Amados, nem toda dificuldade aí significa que é uma batalha espiritual.
Você não pode esquecer que nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado, pela queda, e muitas lutas, elas fazem sim parte aí da própria vida, do dia a dia, do nosso cotidiano, mas em toda situação, o cristão ele é chamado ao quê? A permanecer firme, a permanecer vigilante em oração e confiando no Senhor. Não é o medo que nos guia, é a fé. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu ali com Satanás, ele respondeu com o que, amados? Hein? Vocês lembram com o que Jesus respondeu? Ele respondeu, foi com isso aqui, ó. Foi com a palavra de Deus 3 vezes, porque a palavra, ela continua aí sendo a nossa espada, a espada do Espírito. O inimigo, ele teme um crente que conhece as Escrituras, teme um crente que ora mesmo quando não tem vontade. Teme um crente que adora mesmo em meio aí à dor, porque esse tipo de fé, ele não depende aí das circunstâncias, né? Ela depende de Deus. Não espere aí, amados, a tempestade passar para buscar ao Senhor. Busque-o agora. Fortaleça a sua vida devocional. Volte aí a ter tempo com Deus. Desligue o barulho do mundo. Desconecte. Abra aí a sua Bíblia, a palavra. Dobre, amados, os seus joelhos e fale com o Pai. Não existe arma mais poderosa do que um coração aí totalmente rendido a Cristo. Talvez você esteja lutando aí em silêncio, se ninguém vê, talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro de você, mas Deus sabe, Ele vê cada lágrima, Ele ouve cada oração, cada pensamento, Ele conhece cada batalha, e aquele que começou a boa obra em sua vida, pode ter certeza, é fiel para completá-la. Não desista, não abaixe a guarda, não perca a esperança. A noite pode parecer longa, mas o sol da justiça continua brilhando. A sua vitória não depende da sua força, depende da graça de Deus. Então levante a sua cabeça, renove aí a sua força, a sua fé, vista-se de toda a armadura de Deus, permaneça firme na palavra. Ore sem cessar e lembre-se dessa verdade. Quem permanece em Cristo pode até ser ferido, né, aí pelas lutas da vida, do dia a dia, mas nunca será o quê? Será derrotado. O Senhor dos Exércitos ainda vai à frente do seu povo, e quando Deus luta por você, nenhuma treva pode impedir o propósito que Ele preparou para a sua vida. Amém? Que o Senhor fortaleça aí o seu coração, guarde a sua mente e o sustente em cada batalha, em nome de Jesus. Amém, amados?